Oi, boa noite. Sejam bem-vindos à quinta aula do projeto Rodando pelo Brasil, online. Eu sou Cristiano Silveira, sou coordenador da equipe de fibra, sou também pai de um rapaz com 16 anos com fibrose cística, sou diretor de políticas públicas e advocacy do Instituto Unidos pela Vida e também sou presidente da ACAN-RJ, a Associação de Fibrose Cística aqui do Rio de Janeiro. Essa noite eu estou no lugar da Verônica, né, que é um grande desafio. A Verônica é a cara aqui desse programa aqui que a gente faz, né, todas as segundas-feiras, mas por um bom motivo, porque a gente tem um número maior de convidados, a gente vai fazer um pouquinho mais enxuto. A gente, então, está nessa quinta aula já do projeto, né, esse projeto que é uma parceria entre Unidos pela Vida e a Vertex, tem a transmissão pela RST-Com. Queria agradecer todos aqui que estão possibilitando esse encontro aqui nos bastidores, todos vocês que estão nos assistindo, os nossos palestrantes, claro, né? E falar que esse projeto já é um desenrolar, né, do Rodando Brasil, que teve uma primeira fase falando de fisioterapia, os filhos passando, é assim mesmo, né, gente? Falando de fisioterapia, com o doutor Evanisto, né, nosso fisioterapeuta lá de Minas Gerais, e essa fase a gente está falando mais especificamente sobre os exercícios físicos. A gente, num primeiro encontro, inclusive, falou, né, da nossa proposta, que é de estar falando dos exercícios físicos como um dos pilares, né, importantes aí do tratamento da fibrose cística, junto com o tratamento, claro, medicamentoso, a fisioterapia, a nutrição, né? A gente também já falou aqui nesse encontro de outros aspectos, até aspectos de saúde mental, e a gente aconselha vocês a assistirem as nossas 4 aulas anteriores e as aulas daqui para frente. O tema de hoje vai ser o exercício propriamente dito, né? E uma questão que a gente fala dele ser indispensável para as pessoas com fibrose cística. E para isso a gente vai trazer a opinião de uma educadora física, que a gente sempre tem essa dupla, né? A gente traz um profissional de saúde para falar e traz depoimentos depois. E para falar de exercícios físicos, nada melhor que uma educadora física. E a gente trouxe aqui uma conterrânea minha, lá do Rio Grande do Sul, a Inaê Querobim, que é educadora física, formada na URGS, e ela tem mestre em ciências pneumológicas. A Inaê vai falar, então, vai fazer uma breve apresentação aqui, e depois a gente vai ter mais 2 convidados e uma troca aí de conversa com o público. Tá bom? Vou passar logo para a Inaê, então, para a nossa conversa começar. Oi, Inaê, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Como é que está aí em Porto Alegre? Muito frio? Friozinho sempre, né? Inverno chegando. Já estamos se preparando aí para o frio. Legal o nosso encontro Rodando o Brasil, né? Que sempre tem gente de tudo que é canto, né? Então, hoje eu estou aqui de Niterói, você está em Porto Alegre, depois a gente vai ter convidados aí de outros lugares. Fala então, Inaê, fala pra gente por que é importante aí a atividade física, por que é indispensável a atividade física para quem tem fibrose cística. Conta um pouquinho da tua experiência. Tá certo, eu vou abrir aqui uma apresentação, então, para a gente se guiar. Ops, abriu no final. Aí. Isso. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou a Inaê. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o exercício físico enquanto um aliado indispensável na fibrose cística, ok? Para começar, eu vou retomar um pouquinho sobre os benefícios do exercício físico. A Bruna já falou lá na primeira aula, foi muito bem exposto, mas eu quis trazer de novo porque eles são tão importantes que a gente tem que ter eles sempre em mente, para não esquecer na hora de desistir de fazer o exercício, tá bem? Então, por que eu coloquei benefícios do exercício físico na fibrose cística? Porque além de todos aqueles outros benefícios que todo mundo tem, né, que é sair do sedentarismo, melhora na qualidade de vida, os benefícios psicológicos também, né, melhora da autoestima, o bom humor, o bem-estar geral, são benefícios para todos, né, para a população em geral,
As pessoas que têm fibrose cística têm mais benefícios ainda, né? São específicos para eles, como, por exemplo, o aumento da capacidade pulmonar, o aumento da força e da resistência, aumento da expectativa de vida, uma maior facilidade na limpeza das vias respiratórias, uma menor hiperinsuflação, um lento declínio na função pulmonar, controle de doenças associadas, como, por exemplo, a resistência à insulina para os pacientes que têm diabetes, e também um aumento na densidade mineral óssea, que está relacionado com a osteoporose, né? Então, são inúmeros benefícios, eu quis trazer novamente aqui para eles estarem bem fresquinhos para todo mundo, ok? E agora, mas qual é o melhor exercício que tem para fazer? Então, eu já respondo que qualquer exercício que seja bem feito, né? O importante é estar fazendo exercício, estar ativo. Quando a gente fala em bebês, a gente fala mais em estimulação motora, né? O que está adequado dentro daquela idade, o que pode ser feito, estimulação para que a criança tenha controle de tronco, depois comece a engatinhar, comece a caminhar, todas as fases, então, para bebês é isso que a gente... desenvolvimento motor. Quando a gente começa a falar em criança, então, a coisa já tem que mudar um pouquinho, já começa a ter que ficar divertido, tem que ser bom de fazer, a criança tem que sentir prazer naquilo que ela está fazendo. E a criança, ela já é naturalmente ativa, né? Então, ela vai brincar, ela vai jogar bola, ela vai andar de bicicleta, e isso também conta como atividade prazerosa e também tem gasto de energia, também tem todos aqueles benefícios. São atividades livres, né? E também podem ter as atividades mais estruturadas, como uma aula de karatê, uma aula de ginástica. Eu coloquei até uma imagem aqui de um circuito. São atividades que podem serem feitas, né? A gente tem que levar em conta que as crianças estão numa fase de experimentação. Elas precisam ter uma vivência de muitas atividades, né? Elas precisam se encontrar no exercício físico, elas precisam ver do que elas gostam. Se é uma atividade mais em grupo, se ela prefere uma atividade onde ela compita sozinha, por exemplo, num judô ou numa aula de balé, onde ela faz movimentos sozinha, ou se ela gosta mais da integração, né? Também tem que ter muito em mente que a infância é o melhor período que tem para que essa criança adquira hábitos de vida ativa quando for adulto. Então, ela precisa estar fazendo exercício desde criança, né? Os pais são o estímulo delas. Então, eles são o exemplo, né? Se os pais fazem exercício, a criança também vai fazer. Já tem vários estudos que trazem isso, que pais ativos, os filhos também são ativos. Então, elas partem do exemplo, né? Elas não caem longe da árvore, né? É assim que se fala. Outra coisa importante para falar desse período da infância é sobre o início da vida escolar. Quando a criança começa a ir para a escola, o tempo ativo da criança diminui absurdamente. Porque além dela ficar 4 horas sentada numa cadeira durante a aula, quando chega em casa, além de estar cansada, ela tem que fazer tema, ela tem o tratamento, ela tem que jantar, e ela já vai para um celular, já vai para uma televisão, né? Então, é importante que nesse período, principalmente, a criança tenha o tempo para fazer atividade. Assim como ela vai para a escola, assim como ela vai fazer o tema quando chegar em casa, vai fazer a fisioterapia, ela tem que fazer atividade, ela tem que fazer um exercício onde ela se movimente, onde ela gaste energia, né? Faz parte, ela tem que estar habituada a isso. E para que ela faça isso, tem que ser a atividade prazerosa que ela goste, que ela não faça por obrigação, ok? Quando a gente fala, então, de adolescentes e adultos, né? Os adolescentes, é comum que acabem abandonando o exercício se ele não foi feito de forma sistemática desde a infância. É a fase que eles largam tudo, assim. A maioria não quer mais saber do exercício. E aí, então, entra de novo, como parte do tratamento, a importância de achar uma atividade adequada, seja ela em grupo, num esporte coletivo, ou na corrida, ou na musculação, ou no treinamento funcional. Encontrar uma atividade que tu se adeque, né? A gente sabe que nessa fase, a baixa adesão ao exercício, ela vai contribuir para que agravem os sintomas respiratórios do paciente com fibrose cística, né? Que aumente o número de infecções
e pode até acontecer que, dependendo do grau da doença, que não consiga mais realizar as atividades de vida diária, que são as atividades básicas que a gente faz no dia a dia, que é varrer a casa, limpar o jardim, lavar a louça, que exige um tempo em pé, né? Então, são atividades básicas que precisam serem feitas para que depois a atividade física também seja realizada de forma mais rigorosa e parta, então, para o exercício físico, ok? Claro que esses exercícios têm que ter alguns cuidados, né? As instalações que esses exercícios são feitos, se é num lugar arejado, onde tem uma boa higienização, com um profissional capacitado. O programa de exercício tem que ser individualizado, né? Focando exatamente no paciente, nos objetivos, no porquê que ele está realizando. Também é importante que seja feito um teste de esforço antes do início desses exercícios, né? Como o teste de frequência cardíaca máxima, o teste de um RM, dos limites de oxigênio, de saturação também, que vai ser trabalhado. Evitar os esportes de contato e colisão, se o paciente tiver hepatomegalia ou esplenomegalia. E o acompanhamento da frequência cardíaca e saturação durante todo o exercício. Tanto para pacientes que têm uma doença mais grave, como para quem está começando o exercício, é muito importante saber até onde se pode ir, né? Como não se tem muito conhecimento por estar iniciando, é bom ter sempre esse acompanhamento. E também uma hidratação adequada, né? Para evitar quadros de hiponatremia. Então, sempre tomar aquela água, um isotônico durante o exercício. Eu coloquei aqui bem grande, trabalho multiprofissional. Porque, assim, um programa de exercício ideal, ele é multiprofissional, né? Tem que estar aliado à nutrição, para que não se tenha perdas calóricas maiores do que as ingeridas, né? Para que não aconteça esse desequilíbrio. O fisioterapeuta, normalmente sobra para o fisioterapeuta lá no ambulatório do hospital, né? Fazer a cobrança do exercício, orientar, estimular. Também o fisioterapeuta pode ajudar na inserção da fisioterapia, combinar com o paciente, ver quando que vai ficar melhor, se fica melhor fazer a fisioterapia antes, se fica melhor fazer depois, né? Então, o fisioterapeuta, na verdade, ele é o principal aqui, principalmente pela nossa realidade nos hospitais, né? Pela falta do professor de educação física nesses ambientes. Então, acaba sobrando para o fisioterapeuta essa parte. E o educador físico, então, fica com a parte do planejamento e do acompanhamento de todas essas atividades, né? Um programa bem específico e focado nos objetivos do aluno. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de ter um professor acompanhando ou de ter um exercício mais orientado, né? Então, acaba ficando para o fisioterapeuta no hospital dar essa orientação. E tudo bem, né? É a nossa realidade e antes fazer exercício do que não fazer, né? Com todos os cuidados. Vou passar aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o exercício físico durante a hospitalização, ok? A gente sabe que a hospitalização, quando a gente fala em hospital, vem na nossa cabeça o paciente no leito. E é isso que muitos hospitais ainda hoje têm em mente. O paciente restrito ao leito, né? Atividade física mínima, da cama para o banheiro, do banheiro para a cama, e é isso aí. Aqui eu trouxe as fotos da Tamires, ela me autorizou a trazer para vocês, da internação que ela fez. E eu achei excelente, né? Onde ela fez exercícios durante a internação. Mas só foi autorizada ela fazer os exercícios porque ela é profissional de educação física. Senão eles não iam autorizar. E isso acontece na grande maioria dos hospitais, se não praticamente todos, né? Que não tem um profissional para acompanhar e orientar esses exercícios. Os fisioterapeutas dos hospitais, eles já estão, né, sobrecarregados, então eles não têm tempo de fazer essa parte. E eu trouxe aqui o Hospital de Clínicas, que é onde eu tive uma experiência, que no Hospital de Clínicas, os pacientes da pediatria com fibrose cística recebem atendimento de exercício físico nos leitos. Então, eles fazem exercício durante toda a internação. É um hospital referência, né, para fibrose cística, uma equipe multiprofissional maravilhosa, e na pediatria, os residentes de educação física conseguem fazer esse trabalho. E também tem profissional de educação física no ambulatório. Então, isso faz com que o exercício
entre no tratamento, porque às vezes, tá no hospital, tá no ambulatório, eu vou lá, eles vão me perguntar, isso pode fazer assim, faz parte do meu tratamento, né? Fica mais internalizado que faz parte do que alguém de fora chegar e falar, é importante tu fazer. Como a equipe que acompanha no ambulatório, acompanha nas internações, eles levam muito a sério essa parte do exercício, né? Na parte adulta lá do Hospital de Clínicas, não tem atendimento de exercício nos leitos ainda, né? Mas quem faz essa parte acaba sendo a Bruna, a fisioterapeuta que deu a primeira aula para vocês. Ela que é a grande incentivadora dos pacientes com fibrose cística adultos internados lá no Hospital de Clínicas. É ela que faz essa parte no ambulatório também. Engajada no assunto, faz um ótimo trabalho e acaba restrito a ela, né? Por falta de profissionais mesmo de outras áreas inseridas. Isso acontece em vários hospitais, né? Infelizmente. O exercício no hospital, ele também tem que ter cuidados, né? Não é simplesmente chegar e fazer. Claro que a gente vai ter, o paciente tem que tentar manter o que ele fazia antes. Não nos mesmos níveis, mas talvez um pouco abaixo, numa intensidade mais abaixo, menos tempo, quem sabe, né? Adequado ao ambiente que ele tem e aos materiais disponíveis também, né? Então, tem que ser avaliada a gravidade da exacerbação desse paciente quando ele vai começar o exercício. Tem que ver a presença de complicações, se tem febre, se tem hemoptise, já não pode fazer, né? O paciente tem que estar estável. Ele vai fazer o exercício com uma prescrição individualizada, ou o que ele já fazia, ou então combinar com quem vai atender ele no hospital o que vai ser feito naquele momento, né? Porque não é um momento como fora do hospital, então é um momento diferente, os exercícios vão ser diferentes e adaptados para o que der, né, naquele momento. Tem que fazer a monitoração da intensidade da dispneia durante todo o exercício, né? E o gasto energético também tem que ser monitorado. Nessa imagem que eu trouxe aqui, é o Felipe Carril. Ele também é um paciente com fibrose cística, e isso foi uma internação dele, e ele trouxe também alguns videozinhos dos exercícios que ele fazia por conta, porque ele já é super ativo fora do hospital, e o treino dele era super intenso lá no hospital. Depois posso passar o link do vídeo para quem quiser, ok? E tá, os hospitais que não tem profissional, não tem material, não tem espaço, o que dá para fazer, né, para que esse período de no mínimo 14 dias seja um período ativo? São os jogos de videogame ativos, né? O Kinect, o Xbox, o Nintendo Wii. Já tem vários estudos, inclusive um professor aqui de Porto Alegre já tem alguns estudos sobre esse assunto, e são jogos ativos que são bem tolerados pelos pacientes com fibrose cística, tanto adulto quanto crianças. Eles trabalham em intensidade baixa, moderada, que é uma intensidade ideal, né, para um paciente que está exacerbado. E adultos que fizeram um treino com o Xbox, eles referiram que trabalharam na mesma intensidade do que quando eles trabalhavam na esteira ou na bicicleta ergométrica. Então, são exercícios que vale a pena ser investidos, é um material que vai ser bem utilizado, depois eles podem ser higienizados, né? Então, tem tudo para dar certo. Todos os estudos até agora demonstraram benefícios. Claro que tem que levar em consideração qual jogo que tu vai levar para o paciente, a intensidade que esse jogo está trabalhando, o gasto energético que esse jogo vai ter e também se o paciente quer, né? Porque a gente não consegue obrigar o paciente a fazer. A gente estimula, a gente mostra os benefícios, a gente convida, faz junto, mas nem sempre eles querem. Eles estão cansados, eles estão meio para baixo por estarem no hospital, então preferem ficar no leito mesmo, né? Então, o videogame, por ser uma coisa mais divertida, também tem esse benefício, né? E aí eles acabam aceitando mais facilmente a utilizar esse método. Então, para finalizar, muito obrigada. Falei super rápido aqui. Deixo essa foto da nossa primeira aula de Pilates aqui. Já começou 2 sextas-feiras. Depois eu faço um convite mais formal para vocês. Obrigada, pessoal. Estou à disposição nas perguntas. Puxa, Inéia, muito obrigado. E essa disposição que você tem, né, para sempre participar dos nossos eventos, desde o primeiro que a gente fez lá em Porto Alegre, né, e agora também essa disponibilização de dar essa aula online de Pilates gratuita, né, todas as segundas, né? Uhum. Isso, terça.
Muito legal. E eu acho assim que é muito complementar a fala da Tamires, mesmo como você falou, que ela apresentou essa primeira experiência de estar internada e ainda que internada fazer os exercícios. Acho que isso é um paradigma que a gente quer começar a mexer, assim como há 10 anos atrás a gente começou a trazer esse paradigma dos exercícios aí, né? Enfrentou resistências, é bom que se diga. Até Né? hoje enfrenta, né? Até hoje enfrenta. E essa questão, então, hospitalar, dando um testemunho pessoal aqui, né? O Pedro teve a primeira internação dele no final de 2019 e foi difícil de convencer a equipe do hospital que ele tinha uma rotina de exercício que ele queria continuar fazendo algumas coisas e fazer lá. A gente conseguiu, mas com muita negociação, que ele fizesse algumas coisinhas. E acho, como você falou, né? O Clínicas sempre pioneiro nisso, né? Lembro que a primeira mesa de exercício físico que a gente teve foi num congresso lá em Gramado, Canela, agora não me lembro, e que você até ajudou a organizar. E é isso, né, gente? A gente precisa trazer essa discussão para o centro, né, do tratamento, e é isso que esse encontro se propõe. Então, assim, para a gente alternar agora entre a fala mais técnica da Enaê, né, e os depoimentos, e também depois fazer uma costura de tudo isso com o público que está nos assistindo, eu queria chamar agora para a conversa o Lucas Vicente de São Paulo. Ele é pai da Luísa, uma menina de 3 anos e 8 meses, ele é vice-diretor da APAN também, e ele vai nos contar um pouquinho como é que é ser pai, né, atleta, porque ele também gosta de se exercitar aí, e de uma criança com fibrose cística. Vocês vão ver depois, né, que a gente vai ter a experiência do Lucas, a minha como pai de um adolescente e depois de um adulto também. Então, acho que hoje vai ser bem diversificada a nossa conversa, começando aí pela criançada. Lucas, conta pra gente aí como é que é a tua experiência de ser pai da Luísa, essa menina linda que a gente fica vendo lá pelas fotos. Conta um pouco. Oi, Cris, boa noite. Obrigado por receber aí, abrir essa oportunidade de falar um pouquinho da Luísa e falar um pouquinho dessa experiência toda com o esporte, né, que eu acho que é uma coisa super importante. Eu comecei a tomar mais atenção com a minha própria saúde, né, quando a Luísa nasceu, que eu fui descobrindo mais sobre a fibrose cística, entendendo como é que funcionava o tratamento. E aí, depois de entender a questão da nebulização, das fisioterapias, da alimentação, enzimos, remédios, toda essa sequência que a gente precisa fazer para manter, eu vi que tinha uma coisa fundamental, que na época ela não podia fazer ainda, mas que era o esporte, né? E aí eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou dar o exemplo para ela para praticar esporte se eu não estou praticando, né? Que eu já vinha de ter jogado handball no colégio, ter jogado handball na faculdade, aí começando a trabalhar aquela rotina corrida, para de fazer esporte, né? E eu estava bem sedentário, assim, naquele ritmo de engordar 1 quilo por ano, naquela curva de ganhando gordura, perdendo massa magra. E eu falei, caramba, como é que eu vou começar a me motivar e começar a praticar de novo? E foi bem na época que ela nasceu, em 2017, estava tendo um desafio do YouTube, que era fazer 100 flexões por dia por 30 dias. E aí você comparar o antes e depois, né? E foi super bacana essa experiência. Depois eu comecei a ir no nutricionista, comecei a acompanhar com o médico de medicina do esporte, comecei a voltar toda essa atividade mais ativa, né, de rotina de exercícios, para poder ter esse exemplo. E uma coisa que a gente sempre buscou incentivar muito para ela, que a gente percebeu que essa briga para ganhar peso ia ser uma coisa relevante, porque a Luísa ela nasceu com ilho meconial, e ela ficou internada por 4 meses, né, na UTI, e quando ela saiu da UTI, ela saiu com peso menor do que quando ela tinha nascido. E aí o médico falou, olha, vai ser lento, vai ser devagar, é um dia de cada vez, com apoio do nutricionista, com apoio do pneu, de toda a equipe. A Luísa veio fazendo fisioterapia todos os dias, e vou depois mostrar um pouquinho dela aqui para ver essa evolução, que foi bem bacana. E a gente percebeu que precisava incentivar o esporte, né? Então isso foi uma coisa que eu comecei a pesquisar mais, eu descobri lá a equipe de fibra, né? Isso foi bem legal, e aí comecei a fazer alguns eventos, vou mostrar umas fotos também que a gente fez uma romaria com a camisa da equipe de fibra, de bicicleta, saindo aqui de Nazaré Paulista, indo até Aparecida, foram 220 quilômetros de bicicleta, e dividido em 3 dias, né? Aí o primeiro dia mais pesado, a gente faz 120 quilômetros, depois faz 70 quilômetros e no último dia mais leve para fazer o fechamento. Eu vou mostrar aqui então um pouco da evolução da Luísa, e aí fica bacana da gente poder ver como é que foi essa questão do ganho de peso, né? E
Apareceu aí? Bom, voltando ao Brasil. Então, aqui, quando ela nasceu, a gente... No primeiro dia, aí no período que ela estava na UTI, ela estava tomando nutrição parenteral, né? Então, também foi um processo difícil, para ganhar peso era bem complicado. E aí, quando ela chegou em casa, ela estava bem magrinha, rostinho bem fininho, né? Bem triangular, assim, muito abaixo do peso, naquela curva de peso, né? Ela estava no percentil 10, ou seja, ela era mais magra que 90% das crianças da idade dela, só tinha 10% das crianças que seriam mais magras que ela. E aí, um ano depois, aqui foi quando ela fez a cirurgia de reversão da ileostomia, né, que ainda bem também foi um processo de ganhar peso, de evoluir, de cuidar da alimentação. Aí foi um sucesso, deu certo, ela conseguiu fechar a ileostomia. Aqui em casa, ela já brincando, já começando a ficar com um rostinho mais redondinho, né? E aí, desde pequenininha, a gente estimulando essa questão do esporte, então, botando no velocípede, né, brincando, essa questão de engatear, tudo que a Inaê falou, dessa evolução da criança, né, do engatear, de ganhar força, de ganhar estrutura, de começar a andar, aí correndo no mato, aí já fazendo arte, chupando uma manga, que é uma questão importante, essa questão de monitorar, né, que a gente sempre se preocupa, principalmente aí, a gente estava viajando, estava em Brasília, é uma cidade muito seca, então, essa questão da hidratação, da reposição do sal, de tomar o isotônico, né, a gente dá bastante para ela, hidrolíticos para ela repor os sais, né? Aí também, como nem todo mundo é de ferro, um bom milkshake para repor as calorias, depois de brincar bastante e fazer muita bagunça. Aqui é uma foto dessa romaria, né, com a camisa da equipe de fibra que a gente fez lá para Aparecida, que foi bem bacana. E aqui ela na praia, ela gosta, né, então a gente super estimula, assim, ela é bem aventureira, ela põe a boia, já quer entrar na água, nem sabe nadar direito e não tem medo, né? É o contrário do irmão dela, que o irmão dela é mais cauteloso. E ela não, ela se joga, quer nadar e quer pular. E aqui do lado direito é isso, ela tem tanta energia que no final do ano, agora, véspera do Réveillon, ela quebrou a clavícula. E aí ficou um mesinho de bracinho, aí já estava no finalzinho do processo, de bracinho enfaixado, mas mesmo assim, né, a gente ficou super preocupado, porque como é que vai fazer fisioterapia, mobilização com a clavícula, super dolorido, mas a gente conseguiu manter, conseguiu continuar com os exercícios, com a fisioterapia, e aí agora ela está no balé, né, aquilo que a Inaê falou, achei legal que ela foi falando, eu falei, nossa, super casou com o que eu vou falar. E aí ela no balé, ela andando de bicicleta, agora com o irmão aí, o meu sogro também, que é super esportista, maratonista, tudo também dá um super exemplo. E ela agora já mais gordinha, aí hoje ela já está nessa curva no percentil 50, né, então ela está aí na média, metade das crianças estão mais gordinhas que ela, metade estão mais magrinhas, então ela já, o rostinho mais redondinho, bochechinha, comendo bem. E uma coisa importante para falar sobre essa questão do exercício físico, para a criança, principalmente, que a gente vem percebendo, é que ela faz fisioterapia todos os dias, né? E agora a fisioterapeuta falou, vamos começar a introduzir o exercício físico. Então, a gente foi lá no nosso condomínio, pegou autorização para utilizar a academia do prédio, para começar a fazer exercício lá no pula-pula, na bola, poder se movimentar mais. E a gente percebeu que ela vem ganhando mais apetite, então está ficando mais fácil ela se alimentar, está ficando comendo melhor, ganhando mais peso. Então, fazendo esse balanceamento, né, do ganho calórico da alimentação, que fica mais fácil, que a gente fala, tem que equilibrar o ganho calórico, mas a criança não come. Aí, como é que você faz, né? Que não tem apetite, já tomou o suplemento, já uma alimentação mais reforçada, mas se ela não comer, não tem ganho calórico. E aí a gente viu que isso é uma quebra de paradigma, que às vezes parece um paradoxo, né? Eu vou introduzir o esporte, que vai gastar mais caloria, e a criança vai perder peso, né? Porque ela vai emagrecer, está fazendo mais exercício, só que na verdade é uma troca onde você está trocando o ganho de uma massa magra, que é muito mais saudável, né? E não só de gordura, não só caloria ruim, né? Aquela coisa de consumir caloria boa. Então a gente super acompanha a dieta dela com a Lenícia também, que acompanha ela, que falou aqui também, é super importante isso, e manter essa rotina, né, do exemplo. O que eu achei legal isso que a Inaê falou, eu nem sabia dos estudos, mas essa coisa do instinto, né, macaco vê, macaco faz, a gente é muito visual, e do exemplo que a gente tem em casa. E aí eu falei, a gente tem que dar o exemplo, e começa a perceber esse contágio, essa vontade de estar fazendo mais. Hoje a gente tem um grupo de bicicleta aqui em São Paulo que a gente pedala aos domingos,
pedala 40, 50 quilômetros, aí faz academia mais 2, 3 vezes por semana. Então, a gente está na meta até que a gente traçou no começo aí do programa, né, de se comprometer a fazer exercício físico no mínimo 5 vezes por semana. E é isso, na rotina do trabalho, na rotina de casa, a gente se desdobrar para conseguir fazer. A minha esposa também está se engajando nessa questão de exercício físico, de esporte, de dar o exemplo, a gente chegar em casa e vai junto fazer o exercício, mostrar e ter essa rotina ativa. E a gente está nesse desafio da pandemia também, né? Criança pequena em casa, continuar, né, fazendo exercício, continuar fazendo a fisioterapia, continuar fazendo o tratamento. É uma carga difícil. A gente tem muita sorte, tem uma família que ajuda muitas pessoas que dão suporte para a gente, mas é fundamental para essa evolução. E aí, se Deus quiser, ela vendo esse exemplo, vendo isso, gostando do esporte, ela é super ativa, vai ter 1000 coisas, né? Gostar de dançar, vai fazer balé, enfim, vai montando toda uma rotina para dar esse suporte para quando chegar lá na adolescência, isso ser um hábito, né? Já está incutido lá a fundo e ser uma coisa que dá prazer, né? Um estilo de vida diferente, que é o que eu consegui fazer para mim, bem mais velho, né? Eu acho que ela tendo esse exemplo de não deixar isso solto, cuidando da alimentação, cuidando do esporte, facilita muito. Até o Cassiano postou outro dia, né, que ele fez a prova de função dele foi para 105%. Pô, o cara está super focado nos esportes, deu um resultado tremendo. Eu acho que é isso, são esses exemplos que a gente vê, o pessoal aí, o Fê, que vai falar daqui a pouco também, spoilerzinho, mas ele é exemplo para a gente, né? Todo mundo aí, o pessoal que a gente se espelha, eu pelo menos que tenho uma criança pequena aí, de 3 anos e 8 meses, para ver, pô, eu quero que ela seja assim no futuro, é o exemplo para a gente. Acho que é isso. Nossa, obrigado, Lucas. Vai ter testemunho aí e está repercutindo, né? Várias pessoas aqui no chat já estão dizendo que são pais também de crianças pequenas. A Débora Ferreira aqui comentou que se identifica muito com a tua história, com a história da Luísa, que se identifica com o começo aí, né, da caminhada dela na fibrocística. Eu também, vendo as fotos da Luísa, vi o Pedro nas fotos, assim. A gente também teve uma internação, uma cirurgia, né, logo que ele nasceu, 15 dias de UTI. Ficou assim bem desnutrido também, saiu com menos peso do que entrou. Muitas coisas ali que a gente realmente se vê na tua apresentação, né, na tua pele. E essa caminhada assim, né, de passar um ano ali, mais de um ano tentando recuperar isso e depois ver esse resultado. Nosso caso aqui também levou um bom tempo, assim, até o Pedro chegar no percentil 50, né, que é a meta, né? E assim que ele chegou, assim, com muita também participação da atividade física, a gente comemorou muito, assim, essa coisa de poder chegar no seu potencial, né? A gente não quer que a pessoa seja mais, talvez, mas chegar naquele potencial que é da criança, a gente fica bem contente. E sem querer, você retomou alguns temas que a gente tratou nos outros 4 encontros, que eu achei bacana também, né? Um deles você falou que você começou a se exercitar por causa de um desafio, né? E um desafio de 30 dias. A gente falou na formação de um hábito, né? A gente não precisa nem de tanto. A gente, em 3 semanas, a gente já tem estudos aí que mostram que se você tiver essa regularidade, você já adquire esse hábito, né? E você também traz isso como uma coisa de um cuidado com quem está cuidando, né? Eu também, quando vim aqui para o Rio, a gente já descobriu isso hoje, né? Nós dois também jogamos handball na adolescência, aí, no início da vida adulta, e paramos, né? E viramos aquele sedentário ativo, assim, o cara que vai para passar com o cachorro, que dá uma voltinha de bicicleta, que tal, mas não naquela intensidade que a gente praticava exercício regularmente, né? E aí vem o preço, e aí quando a gente retoma também é difícil, mas é muito bom, a gente se cuida, e a gente se cuidando, a gente tem mais energia até para fazer. Eu acho que até uma saúde mental, né, para a gente poder ter mais tranquilidade para tudo, dormir melhor, estar mais disposto, ter mais energia para enfrentar essa rotina, é muito bacana. Eu acho que é fundamental. Eu recomendo para todo mundo, assim, quem ainda não está aí na equipe de fibra, pode vir, que vem para cá, que aqui é bom.
Totalmente, acredito muito nesse contágio, viu, Lucas? E até espero que com a sua presença aqui, mais gente de São Paulo se motive aí para vir junto com a gente. Mas vamos lá, né? Que depois a gente retoma todo mundo aqui junto. Vamos passar para o nosso próximo palestrante, então, que é o Felipe Espíndola, lá de Florianópolis. E aí, Felipe? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? O Felipe é uma pessoa com fibrose cística de 35 anos, né? Ele trabalha com análise comportamental, né? E esporte. A gente já bateu um papo uma vez numa live, foi uma live muito interessante, que deu para ter vários insights, assim, do que a gente está fazendo certo, o que a gente podia estar fazendo melhor aí para recrutar novos atletas, fazer as pessoas adquirirem esse hábito, e eu acho que ele trouxe contribuições muito legais nessa questão mesmo de como a pessoa passa realmente a ver isso como importante e fazer disso, né, parte daquela rotina com algum prazer, né, e com principalmente compromisso para que isso entre, né, na rotina, principalmente, né. Felipe, como é que foi isso para você, né? A gente aqui passou pela infância lá da Luísa, eu falei um pouquinho da adolescência do Pedro, e agora vamos ter aqui um testemunho de um adulto. Como é que foi um pouquinho, assim, recontar a sua história, né, como criança, adolescente e agora adulto, e como é que está isso agora para você, Felipe? Então, boa noite. Antes de mais nada, agradecer pelo convite. Eu acho que nós vivemos um momento muito legal com a internet, com essa troca de informações. Então, com certeza, é sempre muito válido e muito construtivo. É interessante como as coisas se linkam, se interligam, né? Eu não fazia ideia de como seriam as palestras anteriores, e as coisas acabam se encaixando e o assunto acaba fluindo de uma forma muito, muito assertiva. O Lucas falou uma coisa muito importante, Cristiano, sobre dar exemplos de mentalidade, né? Eu acho muito importante, muito importante. Eu comecei a ouvir falar sobre esporte e fibrose cística depois de bastante tempo, né? Já como paciente em tratamento em hospital, né? Houve muita resistência de, será que não está fazendo demais? Será que, como é que está essa coisa toda? Então, assim, muitas opiniões, inclusive de profissionais da área, né? Muita coisa chegando, muita coisa nova. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, você que está nos assistindo aí, como foi, resumidamente, rapidamente, o meu diagnóstico, ele foi bem tardio, né? Ele foi com 16 para 17 anos. Então, assim, eu era aquele paciente clássico, extremamente magro, IMC muito abaixo do normal, fazia repetidas infecções todos os anos, uma ou duas internações, no mínimo. Então, assim, não fazia ideia de que era fibrose cística. Então, bom, minha mãe me arrastava para tudo que era lado, era tratamento médico, era tratamento caseiro, era benzedeira, vocês não têm ideia por tudo o que eu já passei na infância, e sem saber que o que mais me mantinha e mantinha a minha saúde era o esporte. Olha que interessante. Eu sempre tive o hábito do esporte, desde criança. Fiz taekwondo, fiz karatê, jogava futebol, acabei encerrando a minha carreira, entre aspas, no time de futebol de campo da universidade, e o esporte sempre fez parte da minha vida. Então, quando eu falo para as pessoas que o exemplo que o Lucas deu, né, sobre dar o exemplo, para quem não tem esse costume, esse hábito, começar a gerar o hábito, porque o esporte é sim muito importante. Eu digo para você que o esporte ele mudou a minha vida, é claro que atrelado à nutrição, a uma alimentação correta, né? Eu fazia esporte, não me alimentava direito, então perdia muito mais do que ganhava, nossa carga energética é bastante diferente, e quando a gente vai alinhando tudo e vai entendendo os benefícios, a coisa começa a andar, né? E como a Inaê colocou muito bem, independente do esporte, independente do exercício físico, eu acho que tem muita coisa que a gente pode ver no que melhor se encaixa, fazendo, testando, né, até realmente se sentir bem, porque o esporte ainda assim ele tem que ser um momento também de lazer, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser bom. Isso tudo nos auxilia demais com a fibrose cística. Eu tinha todas essas internações até os 16 anos. Minha primeira infecção foi em cerca de 9 ou 10 meses de vida, né? E depois disso começou todos os anos.
De lá para cá, nos últimos 14 anos, eu internei 2 vezes, né? E eu atrelo muito a essa mudança pelo esporte. Foi onde eu entendi o que o esporte me beneficiava. Eu comecei a ter uma coisa que eu gosto muito de falar, que é percepção corporal e uma autorresponsabilidade, né? Para você que é paciente de fibrose cística, está nos assistindo, familiar, um amigo, comece a tentar entender a sua fisiologia e o seu corpo com o esporte, né? Comece a entender, pô, aquela semana que eu consegui praticar um esporte, que eu me alimentei bem, como o meu corpo reagiu, né? Como eu consegui lidar com o meu tratamento, como foi a questão da respiração, passei a semana bem. Vá percebendo esses detalhes, porque assim, eles são muito importantes, tá? Eles são de extrema importância. Aquela semana que não consegui, ou estava com exacerbação, doente, estava com alguma infecção, como eu me senti? Como eu fiquei nesse aspecto respiratório, né? Lembrando que a nossa educadora física da noite é a Inaê, então eu não vou falar nada técnico, é só um relato de um paciente de fibrose, mas nós temos vários fatores importantes, como a parte de diafragma também, o fortalecimento, enfim, dá para passar a noite inteira falando, né, dos benefícios do esporte. Uma coisa que eu acho muito importante dentro do esporte, o Lucas até comentou, a Inaê também, sobre os estímulos, né? Quando falamos de vários esportes, assim, para mim, agora bem pessoal, eu sempre tento variar os esportes que eu faço, tanto pela força quanto pela intensidade, né? Eu comecei correndo 3 quilômetros, quando eu comecei a correr toda semana. Daqui a pouco, aqueles 3 quilômetros não me diziam muita coisa, sabe? Eu corria, parece que era fácil demais, e aí você começa a buscar uma intensidade maior e vai vendo, ó, tá começando a mudar. Então já expectorava, já tossia durante a corrida, via que mudava. Daqui a pouco eu partia para fazer um crossfit ou um funcional, onde o ritmo, a quebra respiratória é muito diferente. E então eu sentia também que o meu organismo, meu sistema respiratório trabalhava de forma diferente. E cada estímulo, com certeza, assim, ó, cada estímulo desse, ele traz um benefício, né? E é por isso que eu falo tanto no meu trabalho sobre mentalidade, porque quando a gente vai adquirindo essa percepção de ir dosando e brincando com as opções que nós temos, a coisa funciona, tá? E funciona bem. Então, assim, esse entendimento é muito bom, é muito legal. Hoje eu vejo o esporte não como não só como um aliado, mas uma base mesmo, uma base de verdade. Porque eu fico, de vez em quando, eu me coloco no pensamento e fico reflexivo sobre: e se eu não fosse uma criança habituada ao esporte? Como eu chegaria até os 16 anos de idade com todas as infecções que eu tive, com todas as internações, enfim, com todas as questões que eu relatei para vocês? Como eu teria chego até lá, né? Então, assim, já não tinha uma alimentação adequada, já não sabia o que fazer, não tínhamos a menor informação. Não vou dizer que eu sou velho, mas eu sou um pouco antigo, então, assim, não tinha internet para a gente pesquisar, não tinha nada, era totalmente no escuro. A cada tratamento que eu fazia era um tratamento para uma infecção comum. Então, assim, deu certo, beleza, vai para casa. Não deu certo, muda o antibiótico, né? E naquela época, assim, ou internava ou injeção. Ou era bunda roxa ou era internação de 21 dias. Não tinha muito o que fazer. Então, assim, hoje nós temos muita informação, tá? Nós temos artigos, revistas científicas, nós temos material de fora que hoje fica fácil também traduzir, né, através da internet. Então, assim, busque sempre, tá? Busque sempre, porque vale muito a pena. A gente tem que entender sempre que é um suplemento para a nossa melhoria, né? A nossa perspectiva de vida depende disso. Nós já sabemos tudo sobre a fibrose hoje, ou pelo menos básico, de como funciona a nossa vida, tratamento e tudo mais. Então, assim, se atentar a esses pequenos detalhes é sempre muito, muito importante. E recado final, aí acho que meu tempo está quase esgotando. Recado final, principalmente hoje, muito legal que nós temos a participação do Lucas como um pai de uma criança com fibrose cística. Queridos pais, não limitem os seus filhos. Eu sei que pais, eu não sou pai, mas eu imagino que o pai sempre vai querer o melhor, né? Só que é o melhor dentro da sua mentalidade. Então, hoje nós estamos vendo que a coisa está mudando, né? O Cristiano, nós temos aí a equipe de fibra com pacientes de fibrose cística.
participando de competições. Ninguém imaginava isso há um tempo atrás, nem eu mesmo imaginava. Então, assim, é muito importante, o nosso corpo resiste, a nossa fisiologia vai mudando, nós conseguimos sim, é claro que sempre busquem, né, profissionais capacitados e adequados para auxiliar. E é isso. Nossa, cara, poxa, eu estava te escutando aqui e estava me lembrando dos primeiros encontros que a gente fez sobre esse tema, até um dos primeiros encontros foi em São Paulo, né? E eu, na minha apresentação, precisei usar vários exemplos de pessoas de outros países, né? Então, pessoas que me inspiraram, né? Como a Lisa Bentley, que é triatleta, eu não me canso de falar dela, porque além de competir no triatlon, que é uma competição super difícil, ela ganhou 11 vezes o Ironman, né? E aí, eu sempre digo, né? Que ela botou o sarrafo lá em cima, assim, né? É aquilo, assim, a limitação nem sempre é aquilo que você estabelece como limite, e gostei muito da sua fala por conta disso, né? Não entre nesse buraco, assim, de ter um diagnóstico e, bom, você é um doente crônico, seu filho vai ser assim, porque são muitas as possibilidades e realmente há muitos exemplos aí de pessoas que realmente superaram isso com a ajuda do exercício físico e do tratamento adequado, claro. Outra coisa que eu acho bem importante, assim, né, é que tanto o Felipe como a Mariela, que falou também nos encontros anteriores, assim, é que isso não é exclusividade para quem está bem. Isso é que faz a pessoa ficar bem, né? Eu quero dizer assim, isso é o Felipe lá, que tem uma mutação mais leve. Não, gente. Quem disse que é a mutação que o Felipe tem? Você não sabe. A mutação do Pedro, as duas mutações são classe 2, são mutações que predispõem aí uma doença grave. Ele está fazendo e está bem. Não é quem está bem faz, é fazer para ficar bem. Eu acho que é uma coisa também, um recado importante dessa conversa assim, com o Felipe, trazer isso, assim, né? Não se limite. Então, assim, fiquei bem emocionado ao longo desses 10 anos a gente começar a conhecer essas pessoas como o Felipe, né? Aqui no Brasil, a gente tinha que fazer as palestras, tinha que chamar o Marcos Marini, que é um atleta, aliás, sempre é bom ouvir ele, né? Primeiro latino-americano correu uma maratona com fibrose cística, né? Ótima, assim, a palestra dele é assim, motivacional e sempre traz muitas coisas, mas a gente não tinha exemplos, e hoje a gente conhece, né? O Felipe conhece outros aí, e está formando uma galera nova, né? A gente estava vendo aqui o Cassiano falando, o Lucas falou dele, além dele ganhar, né, a função respiratória, ele é um paciente transplantado aqui, quem não conhece, né? Ele ganhou 2 quilos também, né? Que em pouco tempo, isso de massa magra, né? A gente vê assim as fotos dele lá correndo, ele está super em forma. Então, assim, são coisas muito, muito legais para a gente apostar. Eu preparei algumas coisas aqui para a gente começar então o nosso bate-papo. Opa, agora eu não estou achando aqui minha tela. Só um pouquinho aí, gente. Acho que eu acabei. Cris, enquanto você vai achando, só uma coisa que o Fê comentou, que eu acho super válido da gente falar, essa questão de fazer o exercício para estar bem, né? Isso eu percebi em mim mesmo. Eu naturalmente ficava resfriado, ficava doente com uma certa frequência, e parece mágico, assim, mas desde que a Luísa nasceu, eu nunca mais fiquei resfriado, nem o nariz escorrendo, nada, assim. E tudo em relação ao esporte mesmo. Então, mudou o estilo de vida, tudo, minha imunidade melhorou muito, minha disposição melhorou demais. Então, realmente é um benefício para todo mundo. Ô, Lucas, deixa eu pegar rapidamente o teu gancho. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Rapidamente o teu gancho. Olha que interessante quando eu falo sobre percepção, tá? Essa minha quebra de infecções anuais e mensais que eu tinha começou a se dar quando eu entendi o agravamento da fibrose cística sobre mim, né? Então, ou seja, começo a ficar com maior quantidade de secreção, comecei a me sentir diferente, intensifico o tratamento, intensifico a atividade física também, né? Então, assim, pegando a coisa pela raiz, como eu costumo dizer, a grosso modo, e se adiantando um pouco antes do processo, cara, muda bastante as coisas. Olha, a gente podia até seguir num papo aqui aberto, mas eu vou fazer algumas provocações aqui. Eu não sei se o pessoal da RSTCom pode passar minha apresentação.
Então, vou fazer umas provocações aqui, que são frases que eu ouvi ao longo desses 10 anos aqui, queria compartilhar com vocês, tá? A atividade física é uma boa escolha na vida de qualquer pessoa, né? A gente fala assim, poxa, é um hábito saudável, ter uma vida saudável. Nas pessoas com fibrose cística, ela é indispensável. Por isso que ela está no título dessa palavra, gente, dessa palestra, gente. Indispensável. Não dá para, vou fazer quando der, de algum jeito, de qualquer jeito. Não, eu acho que a gente tem que entender ela mesmo como um pilar do tratamento, como a gente está falando desde o primeiro encontro aqui. Tá? Eu vou passar as 4 provocações aqui de uma vez, depois a gente bate um papo franco aqui com todo mundo. O tratamento me mantém viva, essa é uma fala da Cláudia Comete, lá do Espírito Santo. Os exercícios me fazem sentir vivo, né? Olha a diferença sutil aí, né? Um te mantém vivo, o outro faz você se sentir vivo. É uma diferença e tanto, né? Então, acho que vale a pena, eu trouxe isso especialmente para o Felipe conversar um pouco sobre isso, eu tenho certeza que ele vai gostar dessa frase. A outra aqui, gente, não existe gene para vontade humana, né? Isso é de um filme chamado Gattaca, que as pessoas que não tinham lá a melhor genética eram degenerados, né? Pessoas que não deram certo, né? Não foram projetados, né? E a gente vê, às vezes, essa comparação entre a pessoa normal e a pessoa com fibrose cística, ou fibrocística, é um termo que eu nem uso, né? Porque bota a doença em você já, né? Como antigamente se fazia com o tísico, né? Tinha tuberculose, que horror, ou o leproso, que tem hanseníase, né? Não se faz mais isso, né? Você vestir a doença, né? Então, eu odeio, assim, usar essa expressão, porque você não pode naturalizar que a doença te defina, aquilo que o Felipe disse, né? E não existe gene, né, gente, para a vontade humana. E a outra aqui, né? E isso é uma coisa que eu vivo muito aqui em casa. A gente estava falando aqui, né, de servir de exemplo, mas por mais estímulo que a gente faça, por mais palestras como essa, por mais que a gente dê o exemplo, nada substitui o ímpeto, né? Aqui no português a gente fala ímpeto. Eu vi uma campanha muito legal na ONG espanhola esses dias, que é a Gana, né? Tem ganas. E essa gana, né, gente, a gente tem que buscar lá de dentro. Eu gostei muito da primeira conversa que eu tive com o Felipe há um tempo atrás, porque a gente trabalha muito essa questão, né, de onde é que vem esse ímpeto, né, gente? Então, essas eram as provocações que eu tinha para fazer, e uma homenagem aqui, né, gente, já que a gente está falando com a educadora física, a outros educadores físicos que a gente estava falando aqui, que a gente formou alguns atletas de fibra, né? A gente também vem formando uma comunidade de professores de educação física que estão trabalhando com pessoas com fibrose cística, que trocam nos grupos de WhatsApp experiências, receios que eles têm, coisas que eles fazem que estão dando certo. Eu acho isso muito legal, né? Então tem o Diego Castro, o Lene Ferreira, o Bruno, que é o treinador do meu filho, tem a Meire lá, treinadora da Clarinha na natação, tem o João Vitor lá, treinador do Luiz Otávio, a Lívia, o pai dela, que é educador físico também, a Rebeca e o Átila Pimentel, que está nos assistindo aqui também. E é legal os educadores físicos se sentirem nesse lugar, né? Se sentirem nesse lugar de serem componentes dessa equipe multidisciplinar, de verem o seu lugar no tratamento, até nesse tratamento hospitalar, como a gente falou para a Inaê, né? E se desafiarem. Não tem tanto educador físico hoje se especializando em grupos específicos, né? A geriatria, a reabilitação de Covid, a reabilitação de cardíacos. Por que não criar um nicho aí, né? Fazendo uma provocação aqui que eu fiz lá em Vitória, numa palestra que eu fiz para acadêmicos, né, de educação física. Se provoquem. Imagina você ter no currículo que você trabalhou com fibrose cística, cara. Não é uma coisa comum, né? E é uma coisa desafiadora que vai te trazer muitos conhecimentos, né? Conhecimento de genética, conhecimento de treino, conhecimento de um monte de coisa. Então, se desafiem. Então, gente, estão feitas as provocações aí, agora vamos bater um papo, né? Nós 4 e vendo a interação aqui com o público. O que vocês acham? Quem começa? Quem quer começar? Eu só vou fazer um rápido comentário. Você falou essa questão do ímpeto, né, da vontade humana, que não tem gene. Por coincidência, final de semana passada eu vi uma palestra da Ciri Landley. Ela foi campeã
mundial de triatlon, né? E foi campeã por 2 vezes da Copa do Mundo de triatlon. E ela não sabia nadar quando ela decidiu ir para o triatlon, né? E ela falou na palestra dela, ela falou, olha, o mais importante é o porquê você faz o que você faz. Eu acho que o Fê, nessa coisa, tem muito mais propriedade para falar também do mindset, né? Dessa questão da cabeça, de você virar uma chavinha e entender o porquê você faz o que você faz. É aquela coisa, eu vou fazer para me sentir vivo, não para viver, né? Isso é muito legal, essa frase que você colocou. E eu acho que é isso, é fazer por prazer, né? Fazer para você se sentir bem. Quando eu completei lá a ida para Aparecida, o nosso desafio, né, da Romaria, a energia que você tem na chegada quando você conclui um objetivo que você traçou, que tem um esforço físico, a emoção é indescritível, isso é uma coisa que é surreal, você fica pisando em nuvens, né, fica super bem. Então, acho que é muito bacana essa questão de colocar metas, de se desafiar, de ir vencendo os desafios, e é isso, é um dia de cada vez mesmo, todo dia tem que construir um pouquinho, né? E é o negócio do poder do hábito, é igual escovar o dente, né? Não é porque você escovou o dente 5 minutos, que você parar de fazer isso, você não vai ter mais cárie. Se você parar esses 5 minutinhos que você escova o dente todo dia, né, 3 vezes por dia, você vai ter cárie, você vai ter problema bucal, é a mesma coisa, você tem que fazer essa higiene do corpo, né? E aí, por coincidência, na palestra dela, eu descobri que eu não sabia respirar. Ela fez uma provocação e falou, vamos fazer um exercício de respiração e tal. Eu percebi que eu respirava ainda, mesmo depois de tudo isso, muito com a parte superior do tórax, né? E ela mostrou a respiração do diafragma e como isso influencia no pulmão, no exercício, e comentou essa questão de expectoração e tudo. Então, pô, você trabalhando mais exercício físico, trabalhando mais respiração, você começa a respirar melhor, né? E fica mais fácil de você fazer esse exercício com o diafragma. Então, foi super bacana. Aprendi mais uma coisa. Falei, que legal, né? Essa vida de esporte, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Eu tinha um pai de um coleguinha do Pedro que começou a correr comigo e ele corria só expirando. Vocês conhecem aquela pessoa que faz um monte de barulho assim para expirar, assim, só... Eu disse, cara, você está fazendo uma força enorme para expirar, você tem que inspirar também, né? Daí eu sugeri que ele também fizesse alguns exercícios de respiração e o cara me agradeceu muito, porque ele só fazia força para soltar o ar, né? E acho que é super legal. E outra coisa que você falou, Lucas, poxa, me lembrou da história da Lisa Bentley, que foi fazer uma vez, ela é canadense, né? Foi fazer uma palestra na Austrália. E no público tinha uma mãe de mais de 40, meia idade, obesa, nunca tinha feito esporte, e em um ano ela fez um triatlon inteiro, né? Um Ironman, né? Então, como você falou, assim, escreveu um livro depois sobre isso e passou a inspirar as pessoas na Austrália, né? Então, não tem limite para essa coisa da vontade, né? É uma coisa muito, muito legal. Se o Felipe, não sei se o Felipe quer fazer algum comentário, depois eu tenho uma questão aqui da palestra da Inaê também. Então, vocês colocaram muito bem. Eu acho que muito se resume à questão de quando nós recebemos um diagnóstico, no primeiro momento, ele parece uma condenação, né? Diagnostiquei, então, assim, esses tempos até um profissional, um médico, falou, você é portador de fibrose cística? Sim, eu carrego na mochila comigo e eu levo, porque parece uma coisa, né? Você é portador, assim, cara, tem uma grande mochila, para onde eu vou, eu arrasto ela. Então, assim, parece uma bobagem, né? Parece engraçado, mas muda a nossa percepção, né? Quando nós afastamos esse monstro, eu fiz isso por boa parte da minha vida, né? Por várias questões psicológicas. Afastar esse monstro da fibrose e ver que sim, a gente pode ter uma vida muito melhor. Só que qual é o ponto que eu enxergo como um dos mais importantes? É o início, né? Enquanto eu não estiver bem, eu não sei como é. E aí eu fico imaginando, pô, cara, não tô bem, né? Pá, não é para mim, como o Cristiano mesmo falou, não é para mim, é pro fulano que já está bem. Não, a gente precisa ter o gostinho, como eu falo, do primeiro momento. Quando você perceber que aquilo é importante, vai começar a mudar a sua vida, aí só vai. Eu queria fazer um comentário que eu fiz com você, né, Felipe?
quando eu comecei, eu trazia muitos esses exemplos, assim, como da Lisa, né? Coisas impressionantes. O cara que subiu o Everest com fibrose cística, a pessoa que fez, né, um triatlon, uma maratona, coisas incríveis. Para que eu fazia isso? Só para dizer que, bom, os limites são bem maiores do que aquele que você imagina, né? Mas não é para você se comparar com essas pessoas, não é para você achar que só isso, né, é importante, é bom o suficiente. Não é, o objetivo não é esse de você estar se comparando com outra pessoa. Você tem que se comparar, e isso você fala muito, né, Felipe, nas suas palestras, com a versão que você era ontem, né? Com aquilo que você era ontem. Tentar melhorar hoje em relação ao que você foi, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Mas eu queria aproveitar a presença da Inaê aqui, né, e partir de uma fala ali dela, que ela falou de um dos aspectos, né, que muita gente deixa de fazer exercício porque tem medo de perder peso, né? O filho, no caso, né? Principalmente os pais têm medo que as crianças façam algum exercício porque vai perder peso, né? E todo mundo obstinadamente, principalmente no começo, está sempre querendo ganhar peso. Mas outra coisa também tem várias outras coisas que as pessoas botam na cabeça ali que são contraindicações. E ela falou, assim meio rápido, eu queria ressaltar as únicas duas coisas que estão escritas na literatura, né, para contraindicar o exercício, né, que são a febre e a hemoptise. Então, a pessoa com febre não deve fazer, e a pessoa com hemoptise não deve fazer exercício. Todas as outras, a pessoa em reabilitação pulmonar, gente, para o transplante, você imagina qual é, assim, a pessoa que está numa fila de transplante é porque não está legal, né? Está precisando de um transplante, então ela não está bem, né? Então, você imaginar que a pessoa está fazendo uma reabilitação, que é basicamente fazer exercícios, né? E você dizer que, não posso porque eu tenho fibrose cística, pensa melhor isso daí. Porque contraindicação na literatura hoje só tem duas, febre e hemoptise. E a Inaê falou também da questão dos esportes de contato. Só que ela falou meio rápido e falou dois termos técnicos, né? Que é nos casos, né, de hepatomegalia e esplenomegalia, né? Eu queria que a Inaê explicasse o que são esses dois termos, né? Porque a gente tem atletas de alto desempenho na fibrose cística jogando rugby, inclusive tem um cara na seleção australiana de rugby, seleção mesmo, de rugby, tem gente no basquete, tem gente no judô, tem gente no jiu-jitsu, de repente ouviram assim, opa, o que ela disse ali rapidinho, eu quero entender. Fala aí, né? O que é isso aí? A hepatomegalia e a esplenomegalia são um aumento do fígado e aumento do baço, né? Como esses órgãos eles ficam mais inchados, nesses esportes que tem contato, que são de equipes, né? Pode gerar uma lesão, uma batida sem querer, e aí pode ter uma ruptura do órgão. Então, não se aconselha o paciente que tem a hepatomegalia e a esplenomegalia a realizar esse tipo de exercício. É legal você falar que são esses casos específicos, né, que a gente faz as revisões, que a gente faz justamente as revisões para saber, né, a gente faz lá alguns exames periódicos para saber se está com hepatomegalia, esplenomegalia, não é para você estar assistindo aqui a aula de exercício físico e, opa, fibrose cística não... olha, o paciente que é acompanhado, ele sabe o que tem, né? E aí o exercício ele não é contra-recomendado para ninguém. Todo mundo pode fazer, como tu falaste antes, tendo febre e hemoptise não. De resto, o céu é o limite, vamos lá. E a outra coisa que eu queria explorar um pouquinho é a questão do educador físico fazer alguns testes. E por quê? É porque algumas pessoas acham assim, só se eu for bem no teste. Não é, gente. É que você faz o teste para saber onde é que está o seu limiar e você ir tentando galgar ali, né? Fazer um treinamento que você consiga justamente ir passando de um patamar para outro. Fale um pouquinho nessa coisa para que você usa o teste, né? Não é para dizer se pode ou não. Eu me lembro de uma apresentação que a gente viu até lá em Gramado, um pesquisador americano, né, David Ornstein, que ele fez um estudo, né, sobre o benefício do exercício físico e ele estabeleceu previamente um critério de seleção dos pacientes para a pesquisa dele, né? E um deles era ter um VF1, né, maior que 30.
E teve um cara que era apaixonado por exercício. E ele disse assim, não, cara, eu quero fazer esse negócio. Ah, não, você não tem o VFUM suficiente aqui, você não entra no protocolo, não vou botar você. E ele insistiu tanto, ele disse assim, olha, se você não fizer, eu vou estar lá na pista, eu vou fazer, com você me autorizando ou não. E que ele incluiu esse cara. E foi um dos caras que teve o maior ganho dentre todos os sujeitos de pesquisa dele naquele estudo que ele fez. Então, Inaê, para que a gente faz teste de capacidade? Sim, os testes é para saber por onde começar, né? Por onde que a gente vai começar? A intensidade do exercício. Então, é uma medida que a gente tem para que o exercício seja feito de forma segura, né? Como o Cristiano falou, não tem reprovar nesse teste. Não, ele só vai servir para que a gente tenha noção de como esse paciente está. Por isso que eu falei bastante na apresentação que o treino tem que ser individualizado, né? Porque cada um tem os seus limites. E tu não pode dar o mesmo treinamento para todo mundo faz igual. Porque a gente tem que ir ganhando aos pouquinhos e tendo esse controle, né? Então, os testes são para saber da onde que a gente está começando e para onde que a gente vai chegar. Para manter, assim, um traçado, né? Um traçado para ver como é que vai ser o caminho desse exercício. E na prática, quando a gente vê isso em números, repetindo os testes, que tem benefícios, né? Na grande maioria das vezes, só tem ganhos, né? Então, na prática, isso estimula muito mais o paciente a continuar e aumentar a intensidade, aumentar a frequência daquele exercício que eles estão fazendo. E por isso também que eu falo que é muito importante que os profissionais de educação física que trabalham com pacientes com fibrose cística têm que saber sobre a doença, né? Porque não são pacientes comuns, tem muitos cuidados que devem ser tomados, né? Tu não pode passar um treino só por passar. Então, estuda um pouquinho a doença antes, conversa com a família, com a mãe ou com o pai, né? Se não for um adulto, para conhecer o que é essa doença. Os professores de educação física da escola mesmo, né? Muitos têm medo de deixar as crianças fazer a aula. Ah, não conhece a doença. Então, fica ali sentadinho, é melhor do que aconteça alguma coisa. Gente, não vai acontecer nada. Essa criança precisa estar na aula. Vamos estudar um pouquinho. Eles têm que estar incluídos, né? Que nem os alunos com asma. O professor tem medo que tenha uma crise. Fica ali sentadinho. Gente, tu está afastando a criança de uma coisa que só vai trazer benefícios para ela, né? Tu precisa incentivar que ela faça e faça junto com todo mundo da mesma forma que os outros estão fazendo, né? E se conhecer, né? Eu fico muito triste quando um pai me diz que tirou atestado para tirar o filho da educação física. Eu fico arrasado com isso. E até de médicos que dão, né? Atestado para afastar a criança da educação física, porque eu acho que isso, nossa, é tirar realmente um grande pilar aí do tratamento, da oportunidade dessa criança estar fazendo. E uma coisa muito legal, assim, né, daquelas frases que eu falei, é que muita gente relata que pela primeira vez, essa questão de manter, né, o resto do tratamento mantém, a outra me faz. Muita gente relata que quando começa a fazer exercício, que foi a primeira vez que ganhou função pulmonar, né? Todo o resto do tratamento ela usou para manter, para não perder, para não... Então, assim, é a primeira vez que a pessoa se sente realmente desafiando a doença e até vencendo, né? Vencendo mesmo, porque superando um limite ali que dizem para ela, né, que vai ser menor a cada consulta, a cada ano, né, que a pessoa avança, né? O Felipe já deve ter ouvido muito isso, né? Muita gente aqui comenta, né, principalmente esse pessoal da geração dele, que ouviram prognósticos, né, dos médicos, assim, o seu filho, os pais, né, deles, né? Seu filho vai viver até os 10 anos. Né? Seu filho vai viver até a adolescência. Seu filho vai viver. E eles foram, né, vencendo isso e muitos deles, né, com o acréscimo do exercício físico, passaram a entender que podem, sim, ganhar, né? Não é só derrota. Acho que isso é uma coisa que dá uma força, né, Felipe? Ou Lucas, quem quiser comentar. Com certeza, para vocês terem uma ideia, nos 2 últimos anos, eu ganhei cerca de 8 a 9% de capacidade pulmonar quando eu intensifiquei o pedal com a mountain bike, que foi onde eu realmente comecei a gostar, a pegar gosto pelo esporte e fazer.
Então, assim, não é na base mesmo da superação, do entendimento, né, da motivação, porque funciona. Nós temos os exemplos todos que o Cristiano deu. É sim possível, desde que com planejamento adequado, né, a estrutura adequada. Rapidinho sobre o que a Inaê falou, que é muito importante. Nós temos que ver a fibrose cística em segundo plano. Tá? Em primeiro plano existe uma pessoa, existe um ser humano individualizado. Então, quando ela falou ali, eu achei muito legal, de uma atividade física, um exercício, né, mais exclusivo, pensado naquela pessoa que tem fibrose cística, isso é muito importante. Nós temos sim alguns parâmetros para entender como a doença age, mas ainda assim existem pessoas em primeiro plano. Então, assim, talvez o que é bom para mim não vá funcionar tanto para o Cristiano, não vai funcionar tanto para o Lucas ou para a Inaê, e assim, aos poucos, entendendo esse primeiro plano, é que a gente vai caminhando mesmo para uma perspectiva de vida bem melhor. Gente, o papo está muito bom, o horário saiu, o horário correu, assim, né? Então, eu queria só mostrar que tem bastante comentário lá no chat, falando assim que nossa, que bom, que legal ouvir vocês, que incentivo que estudar e tudo. Também tem gente que fala, né, que estava fazendo alguma atividade, mas que por algum contingente, principalmente pandemia ou de lesão, né? Aqui tem uma pessoa, a Meire, que jogava futebol, mas está com uma lesão no joelho, parou. Essas questões de lesão às vezes atrapalham um pouquinho, né? A gente sente, né? No esporte a gente falou ali, o Lucas falou, né? Não adianta escovar o dente e parar de escovar o dente. Às vezes a gente tem essa sensação, né, de que a gente não faz uma poupança com o exercício, tem que fazer sempre, né? E isso às vezes acaba desestimulando, porque vou fazer, depois eu tenho uma lesão, alguma coisa, paro. Mas não é assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar que mesmo na lesão também você pode estar fazendo alguns tipos de exercício para estar mantendo esse corpo saudável e tal. E depois todos esses comentários aqui que forem específicos aqui, a gente vai encaminhar para vocês, que foram bastante mesmo. Mas muita gente está falando assim, nossa, meu filho tinha que estar assistindo isso, as pessoas tinham que estar fazendo isso. Aí eu queria fazer um convite, assim, gente, todo mundo aqui, ó, desses 4 aqui, tem Instagram, né? A Inaê está dando aula lá, grátis, lá no coisa, o Felipe tem as coisas dele, o Lucas tem o Instagram dele, eu tenho lá o Instagram meu e o Instagram da equipe de fibra, que aliás, a gente sempre está trazendo muita coisa. A gente tem um grupo lá no Facebook também com esse objetivo, que só fala de exercício. Assim, a gente não discute mais nenhum outro ponto para justamente as pessoas se sentirem num ambiente que, bom, aqui eu posso falar de outro jeito da doença, eu quero ver isso daqui. Então, tem muitos depoimentos. Então, essa coisa, você está procurando assim, uma coisa para mostrar para o seu filho, mostre as publicações aí dessa galera que está fazendo isso, na equipe de fibra ou em tantos outros exemplos que a gente está trazendo durante esses ciclos aqui, porque isso realmente pode ser que num deles ele se espelhe, né, e queira copiar. Eu vou pedir que cada um aqui faça uma pequena fala aqui de despedida, porque eu ainda vou fazer uma apresentação depois de um vídeo, uma finalização. Só porque eu senti que algumas pessoas aqui ainda podem querer finalizar a fala. Começando pelo Lucas, que ainda não falou. Vamos lá, Lucas. Tá bom. Queria agradecer e falar para todo mundo uma questão importante também que eu descobri na pandemia, que você não precisa de nada para fazer exercício, né? Só de você mesmo. Então, em casa, no começo a gente deu uma paradinha, bem no comecinho lá, em março do ano passado, deu uma travada, e agora, o que eu vou fazer? E, vamos fazer polichinelo, vamos fazer agachamento, vamos fazer flexão, vamos fazer abdominal, vamos ficar pulando, né? E funciona. E você tem o mesmo resultado. Então, assim, numa situação extrema, você consegue. Então, faz aquela coisa que eu gosto que o Joel J fala também, né? Você levantou da cama na hora que o despertador tocou, é 1-0 para você. Você botou a roupa, é 2-0 para você. Você desceu, é 3-0. Você se aqueceu, é 4-0. Você correu o primeiro quilômetro, é 5-0. E vai, e você começa o seu dia com essa cabeça de goleada, de estar vencendo, de estar ganhando. Isso é uma coisa que me motiva muito e que tem dado muito certo. Então, não deixem que historinhas ponham obstáculos que a gente mesmo inventa na nossa cabeça. Não fala, puta, tá frio, mas não sei o que. Não, vai que vai dar certo. Essa é a minha mensagem final para todo mundo. Felipe, o que você quer se despedir aí, comentar? Antes de mais nada, agradecer. É sempre muito bom e muito especial. Eu aprendo demais com você sempre. E finalizar deixando uma dica para você que tem fibrose cística.
comece a pensar nos seus grandes sonhos e objetivos de vida, sabe? Se é no trabalho, estudo, se é uma viagem, você vai entender, você vai perceber que você precisa estar bem para fazer, né? Você tem que estar com uma saúde legal para conquistar e atingir os seus grandes objetivos, todos nós os temos, né? Então, se agarre nisso, comece a se habituar com essa ideia, porque é um grande motivador quando a gente começa a ir para frente pensando em tudo que a gente ainda tem para fazer. Todos nós temos uma vida ainda muito longa pela frente. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Obrigado por tudo aí, galera. Professora Inaê, suas falas finais. Agradecer muito, né, o convite de estar aqui, falar um pouquinho para vocês. É um tema que eu gosto muito de estudar, de trabalhar com todos vocês. Então, eu me coloco à disposição de quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma dica, e convidar também os pacientes acima de 13 anos que queiram fazer Pilates toda sexta-feira às 8 da manhã. Já começamos no início desse mês, já tivemos 2 aulas. Então, está sendo bem legal, ótimo exercício para expansão pulmonar, né? Então, respiração, muita respiração. Então, todos convidados, muito obrigado mais uma vez. Queria convidar vocês três e o nosso público para encerrar agora com um vídeo, né? Que a gente sempre tem um encerramento aqui com uma apresentação. Fiquem aí, tá, gente? Ainda tem o vídeo e mais uma fala final aqui de convite. Chamo. Oi, meu nome é Cassiano, eu tenho 19 anos, eu moro em Ibirubá, Rio Grande do Sul, fui diagnosticado com fibrose cística aos 6 anos e atualmente sou transplantado pulmonar há 1 ano e 3 meses. Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho da minha experiência em relação à atividade física, o quanto ela foi importante durante toda a minha vida, mas principalmente no meu pré e pós-transplante pulmonar. Eu tive uma infância bastante ativa, eu gostava muito de andar de bicicleta, estudei e vivi bem até os meus 15, 16 anos, que foi quando eu tive uma piora significativa. Eu comecei a usar oxigênio para dormir e para qualquer esforço físico. Isso foi em 2017, eu tive que internar 3 vezes nesse ano. Em 2018, julho de 2018, eu tive mais uma internação e nessa internação eu fiz todos os exames para entrar para a fila do transplante e tive a alta dessa internação. Voltei para casa tendo que usar oxigênio 24 horas por dia. Então eu não podia mais sair para caminhar, eu não podia mais andar de bicicleta, enfim. Em agosto de 2018, eu tive a reconsulta com a equipe do transplante e estava apto a fazer o transplante. No dia 29 de agosto de 2018, eu entrei para a fila do transplante e, a partir desse momento, eu coloquei na minha mente que eu ia fazer tudo o que eu pudesse fazer para me sentir bem, para me preparar para o transplante, eu ia fazer. Então, ao longo dos meses seguintes, eu iniciei na musculação, 3 vezes na semana, e no dia 6 de outubro de 2018, eu comecei a fazer esteira, todos os dias. 1 hora de esteira todos os dias. Corria ou caminhava, dependendo de como eu estava me sentindo. Bom, foi assim até o final do ano de 2018 e durante todo o ano de 2019. 1 hora de esteira todos os dias e 3 vezes na semana musculação. Tinha dias que eu não estava me sentindo muito bem, que eu estava cansado, com mais falta de ar, mas mesmo assim eu fazia porque depois eu me sentia melhor. Então, chegou 2020, dia 4 de fevereiro de 2020, eu me mudei para Porto Alegre para esperar o meu tão sonhado transplante. Exatamente 2 semanas depois, eu fui chamado no dia 18 de fevereiro de 2020. Eu fui tranquilo, calmo, porque eu sabia que eu tinha me preparado, eu tinha cumprido com a minha promessa. Eu fiz o transplante. Com 3 dias eu já estava, já sentei na poltrona e já conseguia andar pelos corredores da UTI. Saí da UTI com 1 semana e fui para o quarto. Iniciei a reabilitação. A reabilitação a gente fazia tudo, era tudo que eu já fazia. Esteira e musculação. Eu já conseguia
dar umas corridas na esteira e todos os exercícios de musculação eu já sabia fazer. Eu era literalmente o mais experiente entre todos os participantes da reabilitação. Bom, eu fiquei em torno de 40 dias internado e voltei para o apartamento onde eu estava morando em Porto Alegre. No apartamento, continuei com os meus exercícios e comecei também a subir e descer a escada. Eu sei que na primeira semana eu subia um andar e descia, na segunda subia 2 e descia, na terceira 3 e descia. Eu sei que eu voltei para casa em setembro, até agosto de 2020 eu já conseguia subir e descer o prédio de 15 andares correndo. E a cada consulta que eu tinha, a minha função pulmonar só foi aumentando, melhorando meus exames cada vez melhor. Quando eu voltei para casa, aqui em Ibirubá, em setembro de 2020, eu continuei com a 1 hora de esteira todos os dias e musculação 3 vezes na semana. Foi assim até o final do ano, até eu conhecer o Cristiano. Cristiano muito simpático, muito bacana, muito legal, me desafiou a começar a correr lá fora. E então foi dia 3 de janeiro eu comecei e já corri logo de cara 5 quilômetros. Com o tempo isso só foi melhorando. Cristiano me orientou em relação aos exercícios, ao que eu devia intercalar a corrida com a musculação. E eu continuei. Com 1 ano de transplante, eu corri os meus primeiros 10 quilômetros da vida. Então, eu me emocionei, foi muito, muito bacana. Eu nunca imaginei um dia que eu pudesse correr tanto. E tudo isso graças ao sim de uma família, ao sim da minha doadora. Eu sou imensamente grato. Agradeço todos os dias. E se eu não tivesse conhecido o Cristiano, eu também não teria conhecido essa outra forma de se exercitar, porque eu sempre digo que o Cristiano, a equipe de fibra, né, mudou a minha forma de me exercitar, mudou. Exercício físico mudou a minha vida e eu tendo fibrose cística, se eu não tivesse fibrose cística, eu não teria conhecido o Cristiano, eu não teria conhecido tanta gente forte, com garra, que se esforça todos os dias. Eu tenho orgulho agora de poder servir de inspiração para outras pessoas, porque antes muita gente me inspirava e agora eu posso inspirar outras pessoas. Então, eu digo, o exercício físico salvou a minha vida. E eu acho que é isso e obrigado pelo convite. Que isso, cara. A gente nunca sabe, né, o que vai passar aqui. Eu não esperava que fosse o Cassiano falando. Ele agradeceu a mim, né, pelo incentivo que ele recebeu. Eu devolvo todo dia o agradecimento para ele, porque, como ele falou, a gente se conheceu ali no finalzinho do ano, no início desse ano. Foi um período bem difícil para mim, de motivação mesmo, que a gente tem, né, alterna períodos, né, de estar mais motivado e menos acreditando nas coisas, né? E foi um período realmente bem difícil. Precisei até de me dar atenção, de voltar para mim mesmo, para minha saúde, porque realmente tive um final de ano ali bem difícil e encontrar esse garoto foi... A gente fez isso junto, Cassiano, isso foi junto e você também me puxou, eu puxo você, você me puxa e esse é o combustível da equipe de fibra, esse é o combustível que a gente carrega isso daqui e é muito, muito bom, como eu falei, né?
ter mais Cassianos, mais Filipes, mais Tamires, mais, né, aqui no país fazendo isso. Quando, em 2017, né, eu já me dando conta que tinha bastante atletas com fibrose cística na equipe, eu me desafiei a trazer atletas transplantados para a equipe. E logo no primeiro ano que a gente se desafiou a fazer isso, a gente levou 3 atletas para os Jogos Latino-Americanos para transplantados na Argentina, depois levou um deles para o Mundial na Inglaterra, participou aqui dos primeiros Jogos Brasileiros para transplantados. Então, como o Felipe falou, a gente tem que sonhar, né? A gente tem que sonhar e trazer essa gente para sonhar junto com a gente. Eu fiquei realmente bem emocionado aqui com o vídeo. E queria convidar para vocês, então, que perderam essa aula, assistir, né? Na quarta-feira, né, a gente disponibiliza esses vídeos aqui em todos os nossos canais do Unidos pela Vida, né? E para a semana que vem está aqui com a gente de novo, para ouvir a Miriam Figueira e a doutora Mônica Firmida falando dos tratamentos medicamentosos para fibrose cística, né? Então, a gente já falou aí da fisioterapia, já falou de nutrição, já falou de exercício físico, vai falar um pouquinho sobre medicação também. Fazer esse convite para vocês, eu encerro o dia de hoje com essa emoção aí de ouvir o Cassiano, e eu vivo todos vocês, agradeço muito o público, os palestrantes, e a STCom e a Vertex por proporcionarem esse encontro. Obrigado.